Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. A vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Cremos e confessamos que, havendo Deus feito um pacto de obras e de vida com os nossos primeiros pais, e neles com toda a sua posteridade, sendo eles seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, deliberadamente transgrediram a lei de sua criação e quebraram o pacto ao comerem do fruto proibido. Por este pecado, eles, e nós neles, caíram de sua justiça original e de sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo, sendo eles a raiz, e pela ordenança de Deus, representantes de toda a humanidade, a culpa deste pecado foi imputada à sua semente, e a natureza corrompida, comunicada a toda a sua posteridade, que deles descende por geração ordinária. Desta corrupção original, pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem, e totalmente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais, e durante esta vida, esta corrupção de natureza permanece naqueles que são regenerados, e ainda que através de Cristo ela seja perdoada e mortificada, contudo, tanto ela quanto todos os seus impulsos são real e propriamente pecado. Todo pecado, tanto original quanto atual, sendo uma transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, traz em sua própria natureza culpa sobre o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e assim feito sujeito à morte, com todas as infelicidades espirituais, temporais e eternas. Esta é a declaração de fé congregacional, capítulo 7, que trata da queda do homem, do pecado e de sua punição. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, um programa que é uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel, e que também é uma produção da nossa Secretaria de Missões. Estamos aqui tão somente para levar até a sua família, até o seu coração, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma forma pura e simples. E como sempre, a nossa programação de hoje está bastante recheada. Com certeza Deus tem uma palavra aos nossos corações através do estudo bíblico que será ministrado daqui a pouquinho, através das canções que serão tocadas, das orações que serão feitas, enfim, que Deus possa estar usando este programa para abençoar a sua vida e também para a libertação e salvação de muitas almas que estão sedentas, aflitas e precisando do socorro e da salvação divina. Amém? Você que é aqui da Grande João Pessoa, você que é de outra cidade aqui do nosso estado, Campina Grande, Mamanguape, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, é o nosso convidado especial. Até aproximadamente às 13 horas da tarde estaremos aqui pela graça de Deus. E já se encontra também presente aqui em nossos estúdios, né, da CPAD FM 96.1,
o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o pastor titular do nosso ministério, e também o coordenador geral desta programação. Representa na Secretaria de Missões, como sempre, o nosso irmão Diácono Nivaldo, que vai invocar a bênção de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, não saia daí, não é? Temos também hoje a continuação do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Inclusive, hoje vamos estar dando uma palhinha aqui no nosso programa sobre o brinde, né, do mês, que é o CD com as 10 melhores canções da Fernanda Brum. Então, o programa está apenas começando e Deus tem, com certeza, uma bênção para a sua vida, tá bom? Então, vamos invocar a bênção do Senhor, vamos começar adorando como sempre e daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Desta hora sabemos que dezenas de centenas de pessoas estão à escuta deste programa. O que nós te pedimos é que tu possa alcançá-los pela tua palavra nesta tarde e que eles possam receber de ti aquele alimento tanto necessário, o alimento espiritual, para a sua edificação e para a sua felicidade aqui nesta vida e na eternidade. Nós te pedimos que abençoe toda a continuidade deste programa, a começar desta intercessão, através da mensagem que será proferida pelo pastor Eudes, e que o teu nome possa ser altamente glorificado. Nós te pedimos que fique conosco, orienta-nos em tudo, e que o teu nome possa ser, a partir de agora, altamente glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Acabamos de ouvir na voz de Fernanda Brum a linda canção Quebrantado Coração, e queremos informar que esta canção está inclusa no álbum que estaremos sorteando no próximo programa, com as 10 canções de ouro de Fernanda Brum. Então aqui nós demos, como prometemos, uma pequena palhinha, né, do que os irmãos aí do quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde estão concorrendo, né? Então daqui a pouquinho, após o estudo bíblico, estaremos abrindo os microfones para os irmãos participarem. Você que é da grande família congregacional e você que é evangélico, pertencente a outra denominação, e até você que não é evangélico, né, mas que queira participar, fiquem à vontade. Este é o programa Evangélico A Voz Congregacional, um programa, não é, feito pela Terceira Igreja Congregacional de João Pessoa, sitiada no Conjunto Ernesto Geisel. Se você ainda não conhece o nosso ministério pessoalmente, então faça-nos uma visita. O nosso endereço é muito fácil de localizar, fica lá junto ao Senec, como bem fala o nosso amado irmão Diácono Meirelles, que deve estar na escuta desta programação agora. Fica em frente ao Senec, então não tem como errar, fica por trás ali do Superbox, né, em frente ao Senec, e entre o Senec e a Igreja Católica Santo Antônio de Pádua. Então, faça-nos uma visita. Amanhã, pela manhã, estaremos tendo a nossa escola dominical, a partir das 9 horas, e à noite, a partir das 18h30, estaremos tendo o nosso culto vespertino. 18 horas, né, à noite, né, o pastor Eudo está corrigindo aqui. À noite, a partir das 18 horas, 18h30, começa os trabalhos nas nossas congregações. Inclusive, queremos aqui, pastor Eudo, mandar um alô para os irmãos que têm visitado, né, atendido ao nosso convite, tem ido pela escola dominical, tem também até na terça-feira, culto de oração. Então, que os irmãos se sintam abraçados. Queremos aqui mandar não só um alô, mas um ósculo santo para todos vocês, amém? Queremos também aqui mandar um alô para o irmão Pedro, né, da livraria evangélica lá no centro, que inclusive está ofertando o brinde deste mês, o CD da cantora Fernanda Brum, seu CD de ouro com as 10 melhores canções. Que Deus esteja abençoando. Mas, pastor Eudes, vamos ao prato principal, como se diz, né? Vamos agora para o alimento da nossa alma, para o estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando que livro? Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, pastor Samuel, paz do Senhor, para Amém. você, para o diácono Nivaldo, né? Para o jovem que está conosco aqui, Fernando. E para os nossos queridos ouvintes que estão aí na escuta da CPAD-FM, Deus abençoe a todos nesta tarde. E hoje nós vamos compartilhar com os queridos o segundo livro de Reis. Esse é o nosso objetivo, né? Amém. Pregação da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera. Pastor Eudes, o livro de Reis é um livro bastante rico em informações, né, sobre a vida e a história do povo de Deus. Então, nesta tarde, fique à vontade para compartilhar com os ouvintes o que a palavra de Deus tem de melhor para nós. Antes de nós conversarmos um pouquinho sobre o livro de 2 Reis, eu queria dar um abraço aí
ao pastor Edinaldo Marques, lá da Amém. igreja congregacional ali no Rangel. Amém. E a irmã Liliane também está na escuta, esposa do pastor Jadaías. Tem aqui Marcone, Massal, e outros irmãos amados. Pessoal que do WhatsApp, né? o WhatsApp. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Muito bem. O livro de 2 Reis, ele continua a história dos reis de Israel e de Judá. Lembrar os queridos que por causa dos pecados de Salomão, o reino foi dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá, todos os seus reis foram da casa de Davi, porque Deus tinha uma promessa, uma aliança com Davi, a chamada aliança davídica, e todos os reis do reino de Judá, que compõem-se de 2 tribos, Judá e Benjamim, foram da casa real de Davi. O reino de Israel compõe-se das 10 outras tribos e teve diversas dinastias, né? E, infelizmente, a história daquele reino foi uma história muito degradada, porque não houve sequer um rei piedoso dentre os reis que reinaram sobre o reino de Israel, ou também conhecido como Reino do Norte. O reino de Judá alternaram-se bons e maus reis, né? Dentre os bons reis, aqueles que atenderam o padrão divino para o reinado teocrático, nós encontramos o famoso Ezequias, que promoveu uma reforma religiosa extraordinária no meio do povo de Israel, e o rei Josias também foi um instrumento usado por Deus para promover uma reforma religiosa no meio do povo de Israel. Lamentavelmente, Josias não pôde dar continuidade ao seu trabalho porque ele tomou uma medida política errada, foi enfrentar os egípcios quando eles iam lutar contra os reis da Mesopotâmia, ali, os caldeus, e a Bíblia diz que ele foi morto naquela batalha pelo faraó Neco, com a idade de 39 anos, foi uma tragédia no meio do povo de Israel. Muito bem, então nós vamos agora dar para os queridos uma visão panorâmica, seguindo uma sequência, como está aqui, nós estabelecemos aqui nos sábados pela tarde. Primeiro vamos começar com o título. O título Reis é derivado da história dos reis de Israel e de Judá. A autoria e a data deste livro, né, de 2 Reis e 1 Reis também, eles são livros anônimos, mas tudo indica que o profeta Jeremias quem os escreveu. E esse segundo livro, no período de 560 a 550 a.C. O tema do livro de 2 Reis é o grande julgamento de Deus sobre Israel e Judá devido à idolatria. Então a idolatria foi que levou Deus a punir tanto o reino de Israel como o reino de Judá, porque a idolatria ela feria os dois mandamentos iniciais do decálogo, né? A aliança que Deus fizera com Israel, que estava ali em evidência, tinha sido constantemente violada e terminou com a destruição dos 2 reinos, conforme este livro nos revela. Muito bem, qual o objetivo do livro de 2 Reis? Tem um objetivo histórico, que é preservar a história do reino teocrático, e o objetivo teológico, que é relacionar a história do reino teocrático à observância, à aliança estabelecida por Deus com Israel. Algumas características especiais se observam neste livro. Primeiro, destaca a importância do ministério profético em Israel. O ministério através de Eliseu, que era o profeta da palavra, o profeta não escritor, e os profetas da escrita, porque todos os profetas da escrita, à exceção de Ageu, Zacarias e Malaquias, trabalharam justamente nesse período de degradação dos 2 reinos de Israel por causa da idolatria. Muito bem. A segunda característica destaca o ministério miraculoso do profeta Eliseu. Elias realizou 7 milagres, como ele recebeu uma porção dobrada do Espírito de Deus, então realizou 14 milagres, segundo está registrado neste livro. Muito bem. Destaca 2 livros piedosos, ou 2 reis piedosos, que tiveram aprovação divina. Ezequias, você vai encontrar isso no capítulo 18, do verso 1 até o capítulo 20, verso 21.
E o de Josias, que eu já falei, que vai do capítulo 22, verso 1 a 23, verso 29. Ambos empreenderam reforma religiosa no meio do povo de Israel, no caso o reino de Judá. Revela outra coisa interessante, revela que líderes ímpios levam o povo à ruína e ilustra o princípio de que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, como diz Provérbios 14, verso 34. Este livro contém muitas narrativas conhecidas dos irmãos, do meio do povo de Deus. A ascensão de Elias, Elias foi arrebatado para os céus sem experimentar a morte. Foi ele e Enoque, né? São os dois personagens do Velho Testamento que foram arrebatados sem experimentar a morte. Figura o símbolo da igreja, né? Tipo da igreja que vai ser arrebatada na segunda vinda do Senhor, né? A ressurreição do filho da Sunamita por Eliseu, a cura de Naamã, que é muito famosa, é muito famoso esse relato, o ferro do machado que flutuou, graças à operação do poder de Deus através do profeta Eliseu, a morte violenta de Jezabel, porque Primeira Reis termina com a morte de Acabe, seu marido, mas o juízo dela chega nesse segundo livro de Segunda Reis. E também enfoca os grandes avivamentos através de Ezequias e Josias e a enfermidade de Ezequias, que teve aquela bênção que Deus a curou através do profeta Isaías, e que lhe deu mais 15 anos de vida. Esboçando este livro, você vai dividir este livro em duas partes, do esboço dele. Primeira parte, o Senhor admoesta constantemente a Israel até o colapso que aconteceu em 722 a.C. Quer dizer, esses capítulos iniciais, Deus está tratando com o povo de Israel, o reino de Israel, e que foi destruído pelos assírios na data que eu falei. Muito bem. E a segunda parte fala sobre o Senhor admoestando constantemente o reino de Judá, até o colapso que aconteceu em 586 a.C. Este reino de Judá foi destruído pelos babilônicos, e aí o livro de Segunda Reis termina com a destruição desses dois reinos. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Eudes, e a vida dos nossos ouvintes. Como falamos, é um livro cheio de informações. Só sobre Eliseu, teríamos aqui, né, passar o dia todinho. Exatamente, muito conteúdo, né, para explorar. Ele fez machado flutuar, dividiu o Rio Jordão em dois, multiplicou pães também, não é? Ressuscitou mortos e de fato ele teve uma porção dobrada do Espírito do Senhor, né? Do Senhor, né? Aquele Espírito de profecia que estava anteriormente sobre Elias e que ele recebeu, né? Como seu sucessor. Mas uma coisa que eu queria aqui destacar, com base na própria vida do profeta Eliseu, é um episódio onde alguns jovens, né? O insultam, zombam dele porque ele era calvo. Que lições, pastor, esse episódio traz para nós? É certo zombar de um profeta de Deus, desprezar um servo do Senhor, um ungido do Senhor? Olha, pastor, porque aqueles jovens, eles foram, inclusive, né, amaldiçoados pelo próprio profeta mortos, por algumas russas, né, que saiu do bosque, saíram, né? É verdade. É verdade, olha, desprezar qualquer pessoa já é um erro à luz da palavra de Deus, né? E desprezar e maltratar aqueles que estão servindo a Deus de coração é algo que alvitra o Evangelho, ao próprio Deus, né? E Deus pune com certeza quem persegue a sua igreja, o seu povo, né? O princípio é esse, é que Deus ele dará a cada um segundo as suas obras. E aqueles jovens gritaram, o calvo, chamando de careca, de 40 né? Jovens, né? Chamando de careca, né? Mas num sentido pejorativo. E o resultado foi o juízo de Deus sobre ele. Aí vem a lição para nós, que devemos respeitar aqueles que estão trabalhando sinceramente na obra do Senhor, né? Que dedicaram as suas vidas ao ministério na igreja do reino de Deus. Essas pessoas têm que ser levadas em consideração conforme é dito no Novo Testamento. Inclusive, pastor, algumas pessoas acham que Eliseu, né, ele não deveria ter amaldiçoado aqueles jovens, que foi um pecado que Eliseu cometeu,
e que foi um castigo até imerecido, né? Aqueles jovens terem sido estraçalhados por aqueles animais. Mas foi realmente exagero de Eliseu, foi exagero até de Deus, porque Deus, né? Ele amaldiçoou em nome de Deus, e o Senhor enviou aqueles ursos para matar aqueles jovens. Era mais de 40 jovens, quer dizer, era uma turma. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que era uma espécie de gangue, né? Que estava ali insultando a Eliseu. Foi exagero ou foi justo? Olha, é o seguinte, né? Se nós trouxéssemos o episódio para a atualidade, evidentemente que haveria um verdadeiro clamor, né, da sociedade por causa do que aconteceu naquela época, né? Mas a gente tem que considerar o seguinte, é que Deus, ele é o Senhor do universo. Nós estamos submissos a Deus, né? Se Deus não se agradou daquele episódio, a gente tem que refletir sobre as consequências dos atos dos homens, especialmente nesta área em relação ao evangelho, aos ministros do Senhor, né? E no caso, ao insultar o profeta, eles estavam insultando indiretamente o próprio Deus. Porque o profeta representava Deus no meio do povo de Israel. Ele é o porta-voz de Deus. Insultar a um servo de Deus é insultar o próprio Deus. Por exemplo, quando Paulo perseguiu a igreja, foi que Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? No entanto, Saulo não falou nada contra Jesus, mas estava perseguindo o povo de Jesus, né? Então estava insultando o próprio Jesus. Inclusive, Eliseu tinha acabado de receber a porção dobrada do Espírito de Elias. Já tinha feito 2 milagres, pelo menos, né? E estava indo de Jericó para Betel, quer dizer, ele deveria ser recebido como príncipe do Senhor. E foi recebido daquela forma, né? Então, foi um castigo mesmo, vamos dizer, merecido, né? Aquele pessoal leviano, né? É verdade. Eu, assim, quando Deus toma as suas decisões drásticas, eu tenho muito cuidado, sabe? Porque Deus tem as suas razões, né? Se Deus resolve punir uma pessoa, eu me calo e adoro. Porque Ele é soberano, Ele tem poder sobre as nossas vidas, né? Então Deus não fez nada de injusto, Eliseu não fez nada de errado, apenas ele sentiu aquele insulto, né? E apelou para a ação divina, e Deus entrou em ação, né? É verdade, como a gente leu aqui no início do programa, o pecado tem o seu salário, que é a morte, as suas consequências. Adão recebeu o seu salário. A raça humana, através de Adão, recebeu o seu salário, e todo que peca deliberadamente recebe também a recompensa, né? Aproveitando o ensejo, eu coloquei hoje na página a minha página no Facebook, um texto sobre o juízo, né? Que o credo apostólico, estou comentando o credo, aí tem uma parte assim: creio que Jesus virá a segunda vez para julgar os vivos e os mortos, né? Aí eu falei sobre creio no juízo final. É verdade. Né? Aí falei sobre esta responsabilidade do homem diante de Deus por causa do código de ética que Deus estabeleceu em sua palavra, e todos têm que obedecer. Não obedecer, vai sofrer as consequências. Então as coisas de Deus são coisas sérias mesmo. Seríssima, né? mais do que a gente possa imaginar, né? E por falar em coisa séria, pastor, nesse livro ainda de 2 Reis, uma coisa interessante que a gente vê acerca da palavra do Senhor, né? Porque no reinado de Josias é dito que o livro da lei do Senhor estava perdido no templo. E por causa disso o juízo de Deus veio sobre aquele povo que, por não conhecer o Senhor, estavam servindo aos ídolos. É verdade, é verdade. Eu acho interessante, né? Porque a Bíblia diz que um traslado da lei, né, deveria ser entregue ao rei de Israel, né, aos sacerdotes, né, e por extensão aos levitas, aqueles homens encarregados de instruir o povo de Deus no meio do o povo de Deus, né? Aí vem aquela informação que quando Josias empreende uma reforma do santuário, encontra, digamos assim, por acaso, entre aspas, né? Foi uma providência de Deus. O livro estava perdido. Aí vem agora... Dentro do próprio templo, quer dizer, não estava na mão do sacerdote, não estava na mão do rei, não estava na mão dos levitas, estava escondido lá, até perdido. Ninguém se interessava, desprezado. Ninguém se interessava pela palavra do Senhor. Quando quem achou, leu e ficou assustado, leva para o rei lê, aí assustou-se, mas aí se quebranta, rasga as vestes, se humilha. Provoca toda uma série de ações, de atos que levaram a uma reforma poderosa no meio do povo, no caso já do reino de Judá, né? Agora vem a questão da contextualização, né? Em muitas igrejas
Infelizmente, em nosso país, o livro está fechado. É verdade. Porque Está a pessoa- dentro do templo, mas Tá não sendo dentro, utilizado. exatamente, não está sendo utilizado adequadamente para gerar arrependimento nas pessoas e é uma volta para Deus, né? É verdade. A ênfase em milagres, em bênçãos tantas materiais. coisas, materiais. Então, para mim, o livro está... Realização de sonhos pessoais. Exatamente. Então, o livro está esquecido na igreja. Então, chegou a hora do povo de Deus, né, resgatar o valor da palavra do Senhor, porque sem Amém. esta palavra nós não teremos vida. É verdade. Esta palavra gera vida no nosso coração. A gente vê, pastor, que desde o Éden até os nossos dias, quem obedece a palavra de Deus tem vida, prospera, é segundo a vontade de Deus, né? É bem sucedido, como Deus disse a Josué. Mas quem vai de encontro sempre quebra a cara. Então não adianta querer ir de contra a palavra de Deus, querer saber mais do que Deus. Porque se Deus diz, está dito. É verdade. Quando Deus fala, está falado, né? Inclusive a própria Jezabel é um exemplo disso. A forma como ela morreu, por desobedecer a palavra, levar Acabe, Israel, a pecar contra Deus, a seguir os falsos profetas de Baal, né? Quer dizer, tudo isso culminou na morte do seu marido, de uma forma trágica, e na morte dela também de uma forma trágica, porque ela caiu, ela foi jogada do castelo, né? E morreu de uma forma que ficou só o crânio, diz o texto, os pés e as mãos, foi devorado pelos cães, como inclusive já tinha sido profetizado acerca dela, né? É verdade, inclusive, Samuel, não foi o juízo de Deus, né? Pela desobediência à sua palavra, né? Não atingiu apenas as pessoas, atingiu, assim, identificada na Bíblia, atingiu toda a nação, todo o povo de Deus. Olha, o que aconteceu na vida de Israel foi uma coisa para tinir os ouvidos, como se diz, né? Por quê? Porque o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, o povo que gozava da presença de Deus, né? As bênçãos de Deus, cai na idolatria e o reino de Israel, o primeiro, o que foi levado em cativeiro, os assírios, eles entraram e destruíram totalmente o reino de Israel e colocaram dentro do território daquelas 10 tribos, povos estrangeiros que deram origem aos samaritanos. É por isso que havia uma animosidade entre judeus e samaritanos, né? Lá no Novo Testamento, no capítulo 4 de São João, isso é identificado. Quer dizer, isso começou essa história da miscigenação do povo de Israel através dessa ação de juízo de Deus através dos assírios. E no reino de Judá, que era a casa real de Davi, que você vai observar que depois que Zedequias é levado cativo, olha o rei de Israel, ungido do Senhor, os olhos vazados, arrancados os olhos do indivíduo, né? Daquele rei desobediente, mataram os filhos dele, destruíram tudo, levaram cativos, 3 levas de cativos. Na primeira foi Daniel e os outros jovens, na segunda foi Ezequiel, e na terceira eles arruinaram, destruíram o templo, acabaram com tudo, por causa da desobediência à palavra do Senhor. Então, desobedecer a palavra de Deus é uma tragédia na vida da pessoa. É verdade, uma tragédia. Já quem obedece, a gente vê no próprio ministério de Eliseu. Todos os que obedeceram a palavra profética de Eliseu se deram bem. A Sunamita, né, que teve um filho quando ela era estéril, a avançada idade também, o marido, né? Ela teve um filho, o filho veio a falecer, foi ressuscitado, tudo através da palavra de Deus por meio do seu profeta, né? Ele deu ordem para o seu servo, né? Geazi, com relação a Naamã, manda Naamã se purificar lá no Rio Jordão, manda ele mergulhar 7 vezes, Naamã não quis, mas quando finalmente ele resolveu obedecer, a bênção chegou, né? Foi purificado, né? Exatamente. Então o segredo é obedecer a palavra, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Os nossos queridos ouvintes devem entender o seguinte, que Deus deu a sua palavra, ela está revelada nas Sagradas Escrituras e nós precisamos obedecer à voz do Senhor para sermos felizes neste mundo e na eternidade. Inclusive no boletim da igreja, eu publiquei um texto meu, de minha autoria, com o título Deus Fala. E Deus tem falado. E a fala de Deus está registrada nas Sagradas Escrituras. A gente precisa ouvir. Por exemplo, quando aconteceu a transfiguração de Jesus, lá no Monte da Transfiguração,
Lá diz a Bíblia que aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, foram envolvidos com uma nuvem, né? E ouviu-se a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então as pessoas precisam colocar o seu coração e os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus através de sua palavra e obedecer para ser feliz neste mundo e na eternidade. Amém. E para fechar aqui, pastor, às vezes as pessoas acham que Deus é exigente demais, mas Deus sabe, como a gente falou, porque Ele diz as coisas. E o que a Bíblia mostra é que Deus, ao invés de ser muito severo, é muito misericordioso, porque no caso de Ezequias mesmo, né, o rei Ezequias, ele estava para morrer, mas aí ele se voltou para Deus e Deus deu mais 15 anos de vida. Quer dizer, quem se volta para Deus sempre só tem uma bênção, só tem lucro, é verdade, pastor Samuel. É verdade. Agora, para encerrar, eu queria só para informar os nossos queridos o seguinte, é que você tem que pegar todos os livros proféticos e contextualizá-lo para a história do reino de Israel. Né? Eu disse aqui aos queridos que a atividade profética intensificou-se na época em que Israel começou a decair espiritualmente. Então, no reino do norte, profetizaram Elias e Eliseu e outras pessoas menos importantes, mas foram usados por Deus, que eram chamados profetas da palavra. E nesse reino trabalharam o profeta Jonas, profeta escritor, Amós e Oséias. E no reino do sul, aí você vê a quantidade muito maior de profetas levantados por Deus para advertir a casa de Davi, né? Que os reis da casa de Davi. Obadias, pela ordem, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, profeta da escrita que ministraram nesse período de intensa idolatria na vida do povo de Judá. Né? Amém. Então, que Deus abençoe. Daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta. Você responde, se prepare, né? Porque no próximo programa terá o sorteio e hoje será o último dia de participação. Então, fica aí atento. Daqui a pouco voltamos. Vamos adorar um pouco mais. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Ok, estamos de volta com a nossa programação. Como diz a CPAD, nossa programação é diferente de todas, mas igual a você, viu? Que Deus esteja usando cada vez mais este programa para a glória do seu nome, para a edificação e salvação também de muitas vidas. Chegou a hora que você tanto queria, a hora do quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Se você já sabe qual é o menor livro do Antigo Testamento, então ligue para nós e dê a sua resposta. Agora, uma observação. Os irmãos que forem participar, para a gente ganhar tempo, nos dê o seu nome e sobrenome e o lugar de onde você está ligando, ok? Então, Fernando, já temos alguém na linha? Temos já o primeiro ouvinte. A paz do Senhor, com quem falamos? Tem não? Ok, ainda não tem ninguém na linha. O pessoal geralmente reclama porque tem muita gente na linha, mas agora já tocou o primeiro. Então, alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Alô, com quem falo? É com a irmã Angélica do Valentina. Angélica do Valentina. De quê? Angélica de quê? Correia Bispo. Angélica Correia. Já sabe qual é o menor livro do Antigo Testamento? Não é da Bíblia não, viu? É só do Antigo. Eu sei, é Obadias, que tem somente 21 versículos. Tem certeza? Absoluta. Muito bem. Amém. Então que Deus abençoe a irmã, viu? Amém. E até o próximo programa. Deus Se Deus quiser, será a contemplada, né? Amém. Se não quiser, no próximo mês tem mais, viu? Tem mais. Deus abençoe. Deus continue abençoando vocês. Amém. Fernando, temos mais algum ouvinte? Oi? Temos sim. Alô, com quem falo? Maria das Graças Fernandes. Maria das Graças Fernandes, Cruz das Armas. Isso. Qual é o menor livro do Antigo Testamento, irmã Maria? É Obadias. Tem certeza? Absoluta. Amém. Então que Deus abençoe. A irmã de que denominação? É da congregacional. Congregação, então já é de casa, né? Das Armas. Amém. Deus abençoe, viu? Pastor Paulo Sérgio. Amém. Pastor Paulo Sérgio, um abraço para todo mundo aí da primeira igreja. Mais algum ouvinte, Fernando? Mais um ouvinte, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Com quem falo? A irmã Francisca da Imaculada, em Bahia. Francisca Imaculada, é? Em Bahia. É Francisca Imaculada o nome dela. O seu nome é Francisca Imaculada, né? Irmã Francisca da Imaculada. É. Em Bahia. Qual é a Em Bahia, qual é a- Imaculada. Qual é a resposta, irmã? É Obadia. Obadia, né? Minha filha Francisca de quê? O seu sobrenome? É Francisca Ferreira do Nascimento. Pronto, Ferreira. tá certo. Imaculada é o bairro que a senhora mora aí, É, na o bairro Bahia. que eu moro. Muito bem, tá certo. Amém. Ah, Pai do Senhor. Amém. Pai do Mais Senhor. um ouvinte. Alô, com quem falo? Alô, a paz do Senhor? Quem é que tá na linha aí, Fernando? A paz do Senhor, com quem falo? Com Alice de Mandacaru. Alice? Do bairro de Mandacaru. Não entendi não, pastor. Como é? Qual é o seu nome? Bem devagarinho, minha filha. Vai, Alice. Alice Sim. do bairro de Não, Mandacaru. Mandacaru é o bairro onde você mora. Eu quero o seu sobrenome.
Alice Alves. Pronto, Alice Alves, tá Ok, certo. Alice. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Obadias, com 21 versículos. Sim, senhora, tá Amém. certo. Deus Então abençoe, fica aí no querida. aguardo, viu? Próximo programa não perca, porque você pode ser a sorteada, ok? Deus abençoe. Com quem falo, mais um ouvinte, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Fica à vontade, irmã. A irmã Valdina Alves de Medeiros. Val- Aqui do Cruz das Valdina Alves, De Medeiros. Cruz das Armas. Cruz das Armas também, né? Aqui pertinho. Qual é a resposta certa, irmã? É Obadias, com 21 versículos. Amém. Que Deus abençoe, viu? Mais um ouvinte. Alô, com quem falo? Alô, Alô, com quem falo? Fica à vontade. irmão Josias, de Marcos Moura. Josir de quê? Alves dos Reis. Hoje só dá Alves, viu, pastor? Isso aqui. De Marcos Moura, né? Um abraço para o pessoal aí de Marcos Moura. Fica à vontade, irmão. Dê a resposta. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Obadias. Muito bem, tá certo, tá registrado aqui. Está registrado no próximo programa, viu? Será o sorteio, não perca, viu? Alô, com quem falo? Mais um ouvinte, a paz do Senhor. Amém. Com quem falo? O Flávia Flávia de quê? Padilha. Padilha. Qual é o menor livro do Antigo Testamento, Flávia? Obadias. Obadias, você é de onde? Colinas do Sul. Colinas do Sul. Deus abençoe a senhora e sua família, viu? Amém. Até o próximo programa. Amém. Mais um ouvinte, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Com quem falo? Léa Martins. Léa, Redentor. Léa Martins, de onde? Do Cristo Redentor. Cristo Redentor. Sabe qual é a resposta? Sim, o menor livro do Antigo Testamento é Obadias. Ok. Deus abençoe. Pai do Senhor. Amém. Até o Amém. próximo programa. Último ouvinte, né? Pra gente fechar aqui o quadro. Alô, com quem falo? Marli Marli de quê? Oliveira. Fala de onde? Funcionários 2. Funcionários. Qual é a resposta certa, Marli? Obadias. Ok. Deus abençoe. Até o próximo programa. Bem, chegamos ao final do quadro da Bíblia Pergunta Você Responde. Não temos mais tempo, mas temos ainda tempo para mandar um alô especial para os nossos aniversariantes. Então a palavra está com o nosso irmão Diácono Nivaldo, que está aqui representando a Secretaria de Missões. Boa tarde, pastor Isaac. Boa tarde, pastor Eudes. Boa tarde, ouvintes da CPAD-FM, que está na escuta do programa. Os aniversariantes da semana são os seguintes. A partir de 12/7 a 18. Alana Maíse do Valentina. Rafaela Maria Valentina. Luiz Antônio do Valentina. Lindalva Araújo Santos, minha digníssima esposa, né? Que mora ali no José Américo, né? Laélia Joyce, filha do nosso irmão presbítero Diniz, no Geisel. Eusébio Cabral, do Valentina. Caian Ribeiro, do Hernando Sátiro. Giovana Francisca, Rota do Sol. Maria do Carmo, Rota do Sol. E, finalmente, nós queremos parabenizar esses irmãos em nome da Secretaria de Missões, da qual eu faço parte. Ainda temos um alô, rapidamente, para a irmã Alice, diaconisa da Primeira Igreja Batista do Jardim Veneza. Para a doutora Edna, que reside na rua Joaquim Torres, na Torre. Ela me disse antes de ontem que hoje estaria realizando o trabalho na cozinha, mas com seu radinho ligado, na escuta do programa. Que Deus possa abençoá-la, doutora Edna. Alô para a companheira Marisete, diretora do Sintesp, bem como os demais membros da diretoria. E finalizando, quero deixar este versículo com todos, que Deus possa abençoá-los. Os números 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus possa abençoá-los ricamente a todos. Amém. Como diz o ditado, o que é bom dura pouco, né? Chegamos ao final da nossa programação, mas você pode, né, ter uma reprise desse programa através do nosso site. Acesse www.3esc.com.br e acompanhe lá
né, todo o nosso ministério. Deus com certeza tem mais algo para a sua vida. Pastor Eudes, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Amém. Que Deus graciosamente abençoe você, meu querido, que está aí na escuta. Deus lhe dê um final de semana abençoada, e que você possa amanhã procurar a casa do Senhor, na escola dominical, amém, a sua igreja, para ouvir a palavra, à noite também, para ouvir, e não só ouvir, mas adorar a Deus, né, na beleza de sua santidade. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva.